Olá, meninas e meninos do primeiro ano. Esse é o livro que vocês, de história, que vocês devem pegar lá com o diretor Alexandre. Todos vocês têm direito de pegar esse livro. E o meu planejamento está baseado nesse livro. Portanto, liguem para o diretor e perguntem como que vocês fazem para pegar o livro de vocês. Hoje está tendo entrega de merenda aí, de comida na escola, né? Vocês podiam ter aproveitado para pegar o livro. Bom, mas veja aí como é que vocês vão fazer isso. Beleza? Olá? Vamos que vamos? Nessa pandemia a gente nunca pode dizer que está bem, né? Mas, pelo menos agora a gente tem uma notícia aí que a vacina está chegando, né? Está chegando e disseram pra gente que até maio todos os professores estão vacinando e aí a gente vai voltar a se ver. Eu que já estava me preparando para ver vocês só lá pro mês de setembro, nos meus cálculos, né? Estava vendo que... Mas agora parece que em maio a gente vai voltar. Tomara. Se não faltar mais vacina, né? Porque pela lógica que estava sendo agora, eu ia me vacinar esse final de semana. Aí faltou, já parou, agora vai voltar de novo. Sei, é uma esculhambação. Essas autoridades nossas realmente não planejaram direito a situação. Por isso, queridos e queridas, que eu quero que vocês estudem para vocês ficarem aptos e ser melhor do que nós hoje. Que a minha geração está falhando com vocês. Espero que vocês não falhem com vocês mesmos, tá? Quando vocês aprenderem bem, se estudarem bem, se capacitarem bem, vocês vão ser bem melhores do que nós e vai saber escolher essas autoridades melhor do que nós soubemos escolher. Porque nós estamos falhando com vocês. Meninos e meninas, peço desculpa em nome da minha geração, que a minha geração está falhando com vocês. Elegemos mal, agora as autoridades estão nos tratando mal. Porque essa vacina nossa já era para nós termos recebido em dezembro. Já pensou? Se essa vacina tivesse sido entregue em dezembro, quanto que a gente já estaria adiantado, não teria morrido tanta gente. Está morrendo gente sem necessidade. Peço desculpa pela minha geração, que errou. Escolhemos mal as autoridades. Embora o que tenha, não adianta a gente dizer que os que estão aí não foi eleito com meu voto, mas não interessa, foi eleito por nós. Foi a minha geração que elegeu. Então, não estou falando que é A, que é B, que é lá em Brasília, que é aqui no Paraná. São todos pífios. Pífios, erraram feio. Estão planejando feio. Estão continuando errando ainda. Então, meninos e meninas, é um desabafo para vocês. Espero que vocês melhorem. Estudem mais. Se capacitem mais. Tenham mais informações. Para vocês garantirem o seu próprio futuro. Porque o futuro de vocês, principalmente vocês que dentro de 2 anos, vocês já serão adultos, todo mundo já tem, 2, 3 anos, né? Todo mundo já terá 18 anos, e já vai eleger os suas próprias autoridades, então melhorem. A gente já falou de autoridades, quando a gente trabalhou aí a questão dos primeiros vereadores de Curitiba, né? Que a gente trabalhou recentemente por causa do dia de Curitiba aí. Beleza? Mas vamos na nossa aula. A nossa aula é a aula de número 12. Que eu vou falar de 5 séculos de desigualdades social no Brasil. Por isso que eu estou indignado com isso. Que esses erros já vêm de tempo. Então tá, mas de acordo com o nosso planejamento, a gente iniciou com a aula número 1, onde a gente trabalhou sobre a minha apresentação, a nossa apresentação. A aula número 2 foi a aula com os exercícios sobre aquele texto do acolhimento, né? Que vocês também já fizeram. A aula número 3 foi o primeiro vídeo que eu fiz, onde eu dou uma explicação lá
sobre a pandemia e sobre como é que a gente ia atuar durante esse ano de 2021, no primeiro ano. Veja esse vídeo número 1 também. Aí a aula número 4, como a gente tinha trabalhado lá a questão do nivelamento, no vídeo eu explico, no vídeo 1 eu explico o que é nivelamento. No nivelamento a gente trabalhou o texto da Proclamação da República, né? Que é um tema que tinha que ser trabalhado melhor no nono período. Então a gente, na aula 4, a gente falou desse texto da Proclamação da República, né? Na aula número 5, a gente continua ainda trabalhando sobre o tema da Proclamação da República, mas eu passei lá um clique, uma pesquisa para vocês pesquisarem lá o que é delegar poder, o que é monarquia, o que é ter sangue azul, proclamação e o primeiro presidente do Brasil. A gente trabalhou isso lá na aula 5. Na aula 6, eu deixei vocês para desenvolver essas aulas 4 e 5. Quer dizer, foi uma aula para vocês trabalharem sobre isso, né? Na aula 7, a gente foi a nossa estreia no Meet. Eu estreiei no Meet porque antes eu não tinha entrado ainda, porque eu não tinha o material, lembra? Assim que nem muitos de vocês não têm o material adequado para entrar no sistema, eu também não tinha. Tive que fazer as correrias e providenciar notebook e entrar. Agora nós estamos firmes lá na tal do Meet, né? Na aula número 8, a gente trabalhou sobre o golpe que foi a Proclamação da República lá em 1889. Por falar em golpe, hoje, 31 de março, também foi dia de um golpe. Só que foi em 1964. No finalzinho da aula a gente fala um pouquinho sobre isso. Na aula número 9, a gente trabalhou a questão tipo, o Brasil não foi descoberto. O Brasil foi invadido e ocupado. E é aí que a gente gera os 5 séculos de desigualdade social. É por aí que o Brasil tem essa desigualdade social. Para vocês entenderem, é mais ou menos assim. Colocar duas coisas. Por que é que os colégios da periferia nossa não são bem equipados igual o colégio do centro? São mantidos pela mesma rede pública. Por que tem colégio que está bem equipado lá no centro da cidade e por que o nosso Protásio de Carvalho não está bem equipado? Essa é a desigualdade social. Na aula número 10, gente, aula número 10, então a gente trabalhou a questão, que eu tenho aquele projeto, histórias e algumas datas específicas, né? Então eu trabalhei com vocês o 29 de março. Por que a data de 29 de março é importante para Curitiba? Porque foi o dia da fundação de Curitiba, né? E aí a gente trabalhou essa questão lá. Eu expliquei para vocês com o texto Curitiba era assim, né? Aí expliquei lá como que era Curitiba, né? No Meet a gente falou bastante disso, como era Curitiba em 1600, como que era isso aqui, né? Como que era aqui. Aí todo mundo me disse, era uma selva que tinha índio. Então tinha gente. Então é verdade que, como dizem, que não tinha nada, porque dá a impressão, né? Que o Brasil não tinha nada. Aí alguém disse, não, mas era uma selva, tinha animais selvagens e tinha índios também. Então essa terra tinha dono. Essa terra tinha dono. Mas vieram os europeus portugueses, tomaram de conta, porque eles queriam riqueza, queriam ouro. E eles vieram e acharam o ouro. Eles acharam o ouro e levaram tudo embora. Aí nós ficamos sem nada. Por isso que gerou toda essa diferença social que nós temos hoje. Mas durante o longo das aulas a gente vai estar falando sobre isso, né? A aula número 11, a gente trabalhou a Curitiba, essa região metropolitana. Dissemos para vocês que Curitiba ela e mais 28 cidades formam a grande Curitiba, é a grande metrópole
Paraná. E portanto o vídeo de hoje é a aula número 12. Voltando à aula número 12, título que eu coloco para vocês são 5 séculos de desigualdade social no Brasil. Vamos trabalhar durante o ano de 2021, você no primeiro ano, no ano 2022 você no segundo ano, e no ano de 2023 você no terceiro ano vão concluir o ensino médio. E aí, vocês alunos, só um pouquinho, Bi, tira a bolinha pra mim daqui. Vocês no ano de 2023 então vão concluir o ensino médio. Espera aí só um pouquinho. É um gato preto que tem lá em cima, o irmão tá quase pegando ele. Oi, foi um gato da vizinha que tinha ali, os cachorros estavam pegando ele. Então, voltando aqui para a nossa conversa, então, sobre as desigualdades sociais do Brasil. Essa aula está sendo motivada porque, quero explicar para vocês, quando a gente começa, isso é o nivelamento, encerrando o nivelamento. Quando a gente começa lá em 1889, nós temos um sistema de governo. Esse sistema de governo, ele era de monarquia. Então, baixa de monarquia, né? Reis iam mandando, aquela coisa toda. Mas, 2 militares no Brasil, 2 marechais, Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto, vocês já estudaram isso, só estou aqui reavivando vocês. Em nome do povo, porque sempre as autoridades dizem essa coisa, estou aqui em nome do povo. Então, é em nome do povo, mas de povo mesmo vocês vão saber que tinha pouco povo lá, é sempre assim. Eles mandaram Dom Pedro II ir embora e assumiram o poder no lugar dele. E aí, gente, isso é 1889. 1889. Se não for a data, está por ali, para vocês vejam. Mas acontece que um pouquinho antes, um ano antes, 13 de maio de 1888, o Brasil tinha liberado os escravos. Liberado! Todo mundo fala, né? A partir daquela data, oficialmente, o Brasil não tinha mais escravo. Beleza. É bom, né? Acabou com a escravidão no Brasil. Só que acabou só no papel. No papel. Toda aquela leva de trabalhadores que eram os escravos, sim, os escravos eram os trabalhadores no Brasil. Toda a infraestrutura montada no Brasil foi feita pelos escravos. E os escravos eram os trabalhadores. São os trabalhadores de hoje. Os mesmos trabalhadores. Uma economia só sobrevive se tiver trabalhador. Tá? Uma economia só sobrevive se tem gente trabalhando. E normalmente quem trabalha de fato não é rico. É só trabalhador. Então o que aconteceu naquele tempo? Começou assim. Os escravos não tinham remuneração nenhuma. Então ele deixou de ser escravo, mas também não foi dado nada para ele. Não foi dado condição nenhuma para ele. De repente ele ficou sem ter onde morar, sem ter onde comer, sem ter nada. Mas tinha o mínimo que podemos dizer, tinha liberdade. Então, quem soube aproveitar sua liberdade com algum tipo de estrutura, mas sem ter estrutura nenhuma, arrumou o seu lugarzinho. Quem não arrumou foi para a rua. Ficou sem ter nem lugar para dormir. Quando escravo, ele até tinha onde comer. Então foi por isso que muitos escravos, mesmo sendo livre, não quiseram sair da fazenda, quiseram continuar sendo escravo, porque lá ele tinha onde dormir pelo menos, e onde comer. Olha que situação, gente.
Ou seja, o brasileiro aprendeu a se virar, como sempre, o brasileiro teve que se virar. Todo mundo tem que se virar. O poder resolve alguma coisa e manda você se virar. O nosso secretário de Educação, um dia desses, falou assim: se você não souber, não tiver instrumento para entrar nas aulas do MIT, se vire. Palavra do nosso secretário de Educação. Então se virem. Então, nosso povo sempre foi acostumado a se virar. Só que isso não deve continuar eternamente como estrutura para um povo, né? O governo tem a obrigação, no mínimo, de dar um mínimo de qualidade, de possibilidade. Tem que trabalhar o tempo todo para que as igualdades sociais sejam de fato. Que todos tenhamos as mesmas possibilidades para podermos nos desenvolvermos bem e trazer benefícios iguais para todos. Isto é o que se precisa. Mas o que acontece? Por que ainda hoje se constata e alguém escreve, não sou eu que estou dizendo, está nos livros aí, 5 anos, 5 séculos de desigualdades sociais? Porque este povo trabalhador, por que trabalhador tem sempre que rimar com periferia? Por que esse povo trabalhador está sempre na periferia? Por que sua mãe ou seu pai tem que sair de casa 5 horas da manhã para chegar às 7 horas no trabalho, pegando 1 ano, 2 anos? Por que tem que ser tão longe as coisas assim? É porque a estrutura foi montada assim. É porque o sistema foi montado assim. Então, durante esses 3 anos que vocês vão fazer ensino médio, vocês têm que trazer uma mentalidade de se perceber dentro desta sociedade. Porque é vocês que irão viver na sociedade profissional que vocês vão ter. As futuras famílias serão de vocês. As futuras responsabilidades serão de vocês. Seu pai e sua mãe não vai estar aí a vida inteira para te dar apoio e base o tempo todo. Vai chegar uma hora que você é que será essa base. Então você tem que estar bem preparado para ter bem melhores condições para oferecer às pessoas pelas quais vocês serão responsáveis. Beleza? Como é que a gente vai obter essas boas possibilidades? Desempenhando bem o seu trabalho de estudante. Descobrir, por exemplo, aonde que começa essas desigualdades sociais. As desigualdades sociais começam pela economia. Eu listei aqui 5 desigualdades sociais: econômica, a de gênero, a regional, a racial e a religiosa. Essas são 5 estruturas aonde se localiza essas desigualdades. A desigualdade econômica é essa, de rico e pobre. Por que rico tem tanto e pobre tem pouco? Sendo que a maioria somos os pobres que tem pouco. Nós somos a maioria, somos os que tem pouco. Gênero, vocês sabem, né? As diferenças, como as pessoas são tratadas quando é homem, mulher é mulher. Tem ser humano. E muitas pessoas são desrespeitadas enquanto seres humanos. A desigualdade regional. Por que o Nordeste? Por que o Norte? Por que o Sul? Por que o Sudeste? Por que essas regiões têm que ser diferentes? Aonde você for, o mesmo desconto que você paga, a mesma quantidade de imposto que você paga por 1 quilo de arroz, o imposto é o mesmo, tanto faz aqui como no Ceará. O desconto de imposto é o mesmo. O imposto que é
descontado das pessoas são os mesmos. Por que daí depois existem as diferenças? Depois as desigualdades ocasionadas pelas religiões, as desigualdades religiosas. Por que tem certas religiões que tem pessoas, autoridades, que nem permite que elas sejam taxadas como religiões? Por que essa diferença? Primeiro de tudo, nós somos seres humanos, os seres humanos são livres para praticar a sua religião. Então respeite a minha, que eu respeito a sua. E aí está tudo certo. É assim que tem que ser, enquanto seres humanos. Agora, sim, o que é que causa essas desigualdades sociais que eu acabei de colocar para vocês? Aí eu listei ali algumas, né? A falta de acesso à educação de qualidade. Eu coloco para vocês, meus amigos, meus alunos, sou professor da rede pública. Mas se eu for para um colégio do centro da cidade, eles têm mais estrutura do que o colégio que eu leciono aqui no Protásio de Carvalho. Agora, pelas épocas das estruturas tecnológicas aí, tem colégio que teve toda a tecnologia colocada à disposição daquelas comunidades lá do centro. Protásio de Carvalho não teve. Até hoje eu desafio você ir lá e pedir para o diretor mostrar todos os computadores funcionando. Esse todos, quando eu digo, é uma meia dúzia para 1000 alunos. Por que essas diferenças? Eu não estou criando nada, eu estou constatando para vocês. Então, o acesso de vocês, por que na minha turma do MIT, o dia que teve 12 alunos, eu vibrei, mas 12 alunos nem era metade da turma, porque muitos não têm um celular. Muitos têm um celular, mas não têm a internet, não pode comprar a internet. Por que eles não podem comprar a internet? Porque o povo que mora na periferia, os salários são baixos, que é o próximo item que ocasiona as diferenças sociais. Agora, esse povo da periferia, que eles chamam a gente de periféricos. Por que periférico? Periférico é o seguinte, é tudo que está no entorno do centro da cidade. No centro da cidade tem tudo lá. Então quem mora fora do centro da cidade é a periferia, somos nós. Nós estamos na periferia da cidade. E a periferia da nossa cidade ela é tão complicada que é o seguinte, tem os interbairros. Sabe para que tem interbairro? É para o povo que mora na periferia não passar do centro da cidade. Eles só ficam emendando de bairro em bairro, de periferia para não incomodar o centro da cidade. Se não é por causa disso, é por causa da estrutura que foi montado assim. Mas é muita coincidência, não é? Então, meus meninos, eu estou falando isso para vocês se perceberem. Se vocês se perceberem dentro dessa sociedade, cair na real. Então, o interbairro é para facilitar pro trabalhador, para ele ir de um bairro para o outro. Ele vai de um bairro para o outro. Ele só gira em torno da cidade. Ele não vai para o centro. Porque quando ele vai para o centro, ele enche o saco. Não é para você perturbar quem mora no centro. É uma estrutura que está montada assim. Pode não ser assim, mas eu estou querendo que você se perceba dentro dessa sociedade. E aí depois, se você me desmentir, tudo bem. Só quero que você se perceba, tá? Esses baixos, por que os baixos salários? Por uma questão óbvia, meu amigo, meu aluninho querido. Se você estuda num colégio que não tem a mesma estrutura que o outro colégio, o professor é o mesmo, a estrutura do colégio não é o mesmo. Logo você não tem condições. O menininho que não pode baixar o programa aqui porque o celular dele não tem capacidade, ele deixa de ter a matéria.
entendeu? E ele vai ser prejudicado, entendeu? Aí você, isso é o acesso da qualidade. Claro que a gente aqui se ajuda, faz tudo, mas isso acumula falhas. E acumulando essas falhas, você vai, daqui em 2023, prestar vestibular igual aquele cara que recebeu toda a categoria. Eu tenho alunos, 2 ou 3, que eu percebo, eu estou dando aula aqui para ele, e ele está aqui, ó, com o computador aqui e o notebook aqui. Eu peço uma pesquisa ali na hora, no ato, ele só se vira tuque. E o coitadinho que tem só um celularzinho, não pode tirar o olho do celular. Estão sacando? Essas são as diferenças. Mas no final, tanto você que tem a capacidade tecnológica em casa, aquele só um, quanto aqueles outros 20, 30 que nem estão na aula, vai prestar vestibular do mesmo jeito. Logo, ou ele desiste, ou ele não vai prestar o vestibular, ou ele não faz o Enem, fica para trás. Aí é claro que você vai ter um baixo salário, porque você vai fazer serviço de apoio. Eu brinco. Quem se capacita melhor sempre vai ser o gerente de. Quem não se capacita menor vai ser sempre o encarregado, como é que fala? Auxiliar de. Então os auxiliares moram todos aqui na periferia. Um ou outro que tem um cargo de gerente. O gerente. Vamos pegar aqui, todo mundo fala assim, olha o grande emprego, o grande emprego. Todo mundo adoraria trabalhar na Renault, né? Eu conheço muita gente que trabalha na Renault. Você deve conhecer também. Mas todas as pessoas que eu conheço na Renault, eles são auxiliar de. Auxiliar de. Porque o gerente vem lá da Europa. Um ou outro, meia dúzia. Se percebam, por que isso acontece? Porque nós não somos capacitados iguais. As diferenças sociais estão nisso. Tá? Mais coisas. As dificuldades no serviço básico. Olha só. O SUS sempre foi o atendimento para o pobre. Né? Aí agora quando houve o boom da pandemia, o SUS, de repente, as pessoas vieram perceber, o SUS atende a todo mundo. Por que está explodindo agora? Porque a gente não tinha uma estrutura. A gente não tinha uma estrutura planejada para isso, para atender de bem todo mundo. Está fazendo falta agora. Como a gente não deu aquelas capacidades para trás, estrutura para todo mundo, agora nós estamos com deficiência de médico, nós estamos com deficiência de enfermeiro, nós estamos... Aí se lembram que até o motorista da ambulância é uma pessoa importante. E o motorista da ambulância mora onde? Aqui conosco, aqui na periferia conosco. Saneamento básico. Saneamento básico. Não temos para todo mundo. Se você prestar atenção, algumas regiões nossas aqui, aí para cima, quanto mais a gente for se distanciando do centro da cidade, a gente vai percebendo ainda buracos abertos onde correm esgotos. Os fundões da cidade, que eu digo, continuam com os mesmos problemas que tinha lá em 1889, quando a gente começou, quando aqueles dois marechal deram o golpe no imperador. Até hoje não resolveram esse problema ainda. E a gente só vem desenvolvendo, vem vindo. Meninos e meninas, eu quero que vocês se percebam dentro desta sociedade na qual vocês do ensino médio estão entrando agora e tem que ter esse ensino básico. Vocês têm que se perceber que todos os nossos direitos e deveres, esses direitos que nós temos direito, eles estão sempre fundamentados em 7 constituições. O Brasil já fez 7 constituições para tentando dar um jeito nisso, tentando botar